Olá, meu nome é Felipe Bellini, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu quero conversar contigo sobre o maior problema do Brasil, ao meu ver, que é a perseguição insensata por heróis. Esse vídeo vai fazer um passeio por diferentes teóricos, sejam eles de uma linha mais direita ou de uma linha mais socialista. Independente disso, a discussão aqui é a necessidade do voto consciente, a importância da democracia e, acima de tudo, a importância da liberdade. Hoje, estamos vivendo um momento de eleições. Esse momento pode ter passado já para você e você está vendo esse vídeo um pouquinho no futuro, mas você presenciou, e se não, pesquisa um pouquinho eleições de 2018. Você vai perceber que nessas eleições nós temos marcações duras e dicotômicas entre candidatos e que determinadas massas defendem seus candidatos independente das propostas. Esse é um grande perigo que já foi muito trabalhado dentro da filosofia, dentro da sociologia, dentro das ciências políticas, mas que se repete no Brasil há gerações. Nós viemos de governos populistas ou de ditaduras e constantemente renovamos a nossa democracia por um fracasso social que se sucedeu em ditaduras e diferentes hierarquias, diferentes gerações de poder de um mesmo grupo. No entanto, vivemos uma nova democracia, um novo momento no qual conquistamos o direito ao voto, conquistamos o direito de ir e vir e o direito à liberdade de expressão. Então, não podemos deixar de ter responsabilidade no voto. Não. Eu não estou aqui para dizer em quem você vai votar, muito menos para dizer em quem você não vai votar. Eu estou aqui para dizer que chega de políticos pops. Afinal, os adolescentes tudo bem, mas governadores, presidentes, esse fenômeno ele é comum. Nesse fenômeno, a gente vê o político como estrela pop. Então, em um momento em que as mídias representam muito e precisa se atingir hashtags, um político com propostas e com opiniões concisas não consegue se expor. Fica bonito, então, fazer um chavão, mesmo que ele diga respeito a uma opinião negativa ou a um conceito já ultrapassado por novos pensamentos mais modernos. Dessa maneira, o político, embora entre em contradição, ele se coloca em um alto ranking de publicidade e acaba agradando pelo estímulo ao ódio, pelo estímulo à dor, pelo estímulo a favores e direitos uma vez perdidos e que ele promete por uma esperança ou outra recolocar. No entanto, esses políticos apresentam opiniões veladas. E quando a gente vê e analisa de perto o que eles estão fazendo, existem propostas concretas em nosso meio eleitoral de mais de um partido no qual a proposta de ditadura está explícita. Não apenas a de ditadura como a ditadura militar, mas a noção de ditadura como uma construção social, uma construção de regras morais que vão ser impostas. Vocês conseguem entender o perigo disso? Em um momento em que você pode falar o que quiser, debater o que quiser, se vestir como quiser, insere-se pensamentos em comunidades mais carentes de que podemos deixar de pensar o que quiser porque seria melhor para a população. Opa, como assim? O pensamento positivista faz bem. A psicologia positivista está aí para mostrar que nós conseguimos atingir resultados mais objetivos em um curto período de tempo. No entanto, positivismo e ordenação em que se diz que só existe uma resposta ou duas respostas para uma situação deixaram de acontecer. Com isso, o prisma democrático de possibilidades de candidatos convence, no qual a gente pode optar em mais de um que se distingue ou que se aproxima do que eu quero para o Brasil. Desde que o que eu queira não seja deixar o voto. Então, o Malcolm X, com quem eu vou começar esse diálogo, ele diz essa frase: ou voto ou bala, no qual ele propõe e se mostra aberto a ir para as ruas lutar se nós entendermos que corre-se o risco de não se ter mais democracia. Esse é um
filósofo americano, pode ser chamado de terrorista por você também, não sei. E o que ele propunha era que, se correr risco de restringir a liberdade, se continuarem cerceando determinadas comunidades, há necessidade de lutar, mesmo que fosse uma luta violenta. Muita gente sofreu para termos esse Estado de Direito. E, no entanto, ainda existe a possibilidade de cercearmos isso. Acontece que quando nos desprendemos da noção legalista e da necessidade de encontrar um candidato que proponha-se a fazer as coisas dentro da ordem democrática de direito, o que nós possibilitamos é a perda de liberdade. Essa perda de liberdade acontece porque são os homens, dentro dos instrumentos de poder, que tiram a liberdade. A Ayn Rand diz que só o homem tira a liberdade de outros homens. Ayn Rand, filósofa libertária, que propõe, que tem o livro do Atlas, tudo isso que ela constrói de discussão é bem afilado com a necessidade de poderes autoburocráticos, de Estado enorme, de ditaduras. É tudo o que não queremos. No entanto, não adianta lutar contra uma ditadura colocando outra no lugar. O que a gente tem que ver e se aprofundar é que, da mesma maneira que o homem aprisiona o homem, é o homem que liberta a si mesmo. Che Guevara, filósofo de esquerda, talvez terrorista para você. Sim, apesar de todos os crimes e de todas as situações, essa construção é muito importante. E entender que é você que vai propor, é você que vai conseguir resolver o problema da população, é incrível. O seu voto importa e tem um peso. Mas para você votar bem, não dá para ser ignorante. Não dá para votar a favor de A e X porque ele é um mito, porque ele é um herói, porque ele é incrível. Falar em mito, o Jorge Sorel, ele vai dizer que uma comunidade no qual existe um governo entre ricos e pobres, ele valoriza o rico. Eu não acho que é bem essa situação do Brasil. Mas quando existe essa situação, o Sorel diz que a massa passa a acreditar em um mito, um herói, que ao ser votado ou entrando violentamente resolveria todos os problemas. Ditadura cubana, outras ditaduras onde se entram no poder, viram verdadeiros reis, e aí? Ah, mas Cuba tem a melhor educação do mundo, mas tal lugar tem isso. Bom, a Coreia do Norte tem o cara que mais compra itens da Apple e não se resolve nada. Não importa qual a ditadura, onde não há liberdade, onde o seu voto e o que você fala não importa, não resolve. Mas colocar alguém no poder para destituir outra ditadura também não resolve. Por isso a importância de ser democrático. Afinal, como Martin Luther King diz, nada é mais perigoso que a intolerância sincera. Nada é mais perigoso do que amar fanaticamente alguém que nem sabe que eu existo e que defende ideias que normalmente eu não defenderia apenas porque eu acho incrível e quero derrotar outros. Política não é time de futebol. Claro que esse fenômeno vingativo é explicado. Adivinha por quem? Paulo Freire. No começo da luta, os oprimidos tendem a se tornar opressores. O que o Paulo Freire quer dizer com isso é que, num primeiro momento, quando você está sofrendo, sendo oprimido, você aceita o mal e usa o mal como sentimento de vingança. É bacana ser capataz para quem sempre foi escravo. Mas olha que louco. Não adianta eu ter escravos, e não é só o escravo, aquele que não recebe, aquele que não coloca. Então não adianta ter escravos se os escravos não fazem o que eu quero. O escravo que acha que vai ter uma pequena recompensa recebendo salário é o escravo que mais faz, mas continua sendo escravo. Então, se você tem a capacidade de argumentar e a relação inteligente de dizer, opa,
eu tô fazendo isso, mas até aqui estava certo, isso que eu fiz depois está errado, se desculpe. Se você viu que o seu candidato propõe ideias tão negativas e tão contrárias, que vai contra a sua própria natureza humana, que você não gostaria que fizesse com a sua família, que você não gostaria que fizesse consigo, opa, então não dá certo. Pense bem, avalie, cresça, construa, porque dessa maneira há a possibilidade de elegermos uma boa pessoa que não precisa concordar com tudo que você diz, ou ao contrário, que você não precisa concordar com tudo que ela diz, mas que não representa uma ameaça à sua liberdade. Porque senão, o que certos candidatos propõem pode ser no futuro o que tem que se fazer, que é o quê? Voto ou bala, ditadura ou protesto, ditadura ou luta. E ninguém quer isso. Lute agora, com seu voto, de forma consciente, mas de maneira nenhuma, use de violência, use de ameaças e reflita. Se você acreditar no seu candidato, é nele que você deve votar. Mas não apoie fanatismos. Não apoie líderes em mídias e chavões legais. Não apoie nazistas ou candidatos que acusam outros de nazistas. Não apoie qualquer pessoa em qualquer situação que proponha-se a ser herói. O Brasil viveu de heróis. Muitos heróis fizeram pelo Brasil. Muitos outros destruíram o Brasil. E destruíram não só no polo presidencial. Foram governadores, foram pedagogos, foram tantos outros seres políticos da camada de esfera ou do município, ou do estado, ou prefeito, ou políticos ou não políticos, que massacraram a população tantas e tantas vezes, que está na hora de dar um basta. Será que a gente consegue chegar lá? Vamos votar direito? Obrigado.